Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. Vídeo de hoje, fazer aqui alguns procedimentos nesta Seriça foetida e vamos falar um pouco sobre caminhos, né? Os caminhos que temos ou que devemos seguir com as nossas plantas. A Seriça foetida é uma ótima planta para se fazer bonsai. É uma planta que tem flores lindas, dá uma olhada que gracinha. Vamos ver se vai focar. Será que foca? Não focou muito bem não, mas ela também tem o apelido de a árvore das mil estrelas. Existem muitos tipos diferentes de seriças, né? A que eu mais gosto, pessoal, para poder fazer o bonsai é essa aqui. É essa Seriça foetida japônica, né? Tem aquela que tem umas bordinhas brancas, etc. Mas aquela, ela dá muito broto de raiz. Essa também dá, mas aquela dá ainda mais. E essa aqui é uma planta muito versátil, que dá pra gente fazer inúmeros tipos de bonsais com ela. Inclusive bonsais sob rocha, né? Se você não conhece, talvez você não conheça a minha Seriça Nehagari, eu vou mostrar. Aqui está a minha Seriça Nehagari, a mesma espécie, tá? Ela está até precisando de uma manutenção, ok? Então a seriça ela tem o seu forte nas raízes e tem também o seu forte nas folhas, porque as folhas da seriça são folhas pequenas, né? O fraco da seriça é o engrossamento de tronco. Ela engrossa o tronco de maneira muito lenta, precisa aí alguns anos para chegarmos a um calibre de tronco parecido com esse aqui, ó. Ela tá até grossinha, essa planta aqui, né? Com este calibre de tronco. As folhas dela são folhas muito proporcionais, que nos dá a impressão realmente aí de uma árvore pequena. Cada espécie tem as suas particularidades, né? Os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Cabe a nós bonsaístas aí utilizarmos tudo isso que as plantas nos oferecem. Então vamos para os procedimentos, mostrar de perto para vocês essa planta aqui, o que eu hei de fazer e falar um pouco sobre essa questão de caminho com a planta. Essa é uma planta cujo meu projeto inicial com ela é uma copa unilateral, né? Uma copa unilateral aqui, ó, aproveitando todo este movimento de tronco, inclusive ela está aramada, eu hei de retirar o arame dela, e ela me cresceu muitos outros ramos aqui, ó, que eu até deixei crescer durante um tempo, porque eu estava pensando, né, quem sabe aqui eu não formato um primeiro galho nessa planta aqui, ou se de repente fosse de minha vontade, este movimento dela aqui, ó, se de repente fosse de minha vontade partir, deixa eu tirar esse galho aqui, que eu não vou ficar com ele mais, eu vou tirar para ficar mais fácil de explicar. De repente, se a minha vontade fosse sair com uma bifurcação neste ponto aqui, ó, que também é um caminho a ser tomado, né? Por exemplo, uma linha de tronco que vem aqui e de repente a partir deste ponto aqui ele se bifurca, né? Para ele bifurcar vai ser preciso tirar mais um galho. Pronto, tirei mais um. De repente podemos dizer que ele se bifurca nesse sentido aqui e eu continuaria a bifurcá-lo na confecção deste meu bonsai. Mas esse não é a minha intenção com essa planta. Eu estudei, pensei comigo, falei não, eu vou manter essa planta aqui nessa questão da copa unilateral, para vocês verem que é muito amplo, né, os caminhos que temos para poder conduzir as nossas plantas. Sobretudo sobre a visão dos estilos. Muitas pessoas às vezes começam uma planta e falam, que estilo que eu vou fazer com a minha planta? Quando nós aprendemos sobre estilos, quando nós aprendemos sobre proporção, né, todo o caminho que trilhamos com nossas plantas, tudo fica mais nítido depois que temos um caminho percorrido. Eu particularmente não fico me preocupando assim muito com estilos, somente em algumas ocasiões, porque eu gosto mesmo é de sentir, né, olhar a planta e fazer uma árvore segundo a minha opinião, segundo o meu desejo e segundo aquilo que a planta está me oferecendo. Plantas com copas unilaterais, o que seria, Diogo? Fazer bonsais com copas unilaterais. Existem muitos, né? E isso é uma coisa que remete muito
uma questão de natureza também, porque muitas plantas na natureza crescem com essa questão de copas unilaterais, como por exemplo esse piteco, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou tirar esse arame aqui para mostrar, caso vocês ainda não entenderam o que seria uma copa unilateral. Por exemplo, esta planta aqui, ó. É uma planta com uma copa unilateral. Veja bem, ela tem um tronco, né, que faz uma curva, e aqui nós temos uma copa unilateral. Esse piteco eu ainda hei de fazer algumas mudanças drásticas nele. Eu ainda não me decidi, né, mas pode acontecer ainda de eu diminuir toda essa massa verde para cá, ou diminuir um pouco dessa massa verde daqui, fazer um gin nessa parte aqui. Eu ainda não me decidi, mas só para vocês terem uma noção do que seria uma planta com uma copa unilateral. Aqui nós temos mais uma cericinha, né? Uma ceriça bem pequena sob rocha, aonde tem também aqui a sua copa unilateral. Falando em sob rocha, né? Estou aí a gravar os vídeos Bonsai sob rocha para a nossa escola de bonsai online. Quer aprender sobre o bonsai sob rocha? Em breve nós vamos ter aí um curso completo de bonsai sob rocha na escola de bonsai. E todos os alunos que estão na escola e os que vão fazer parte ainda vão ter acesso a este curso. Venha para a escola de bonsai BSM. Então eu vou tirar aqui este galho também que não vai me servir. Aqui, pessoal, aqui eu tenho uma incógnita, porque este galho ele cresceu muito na lateral. Deixa eu tirar esse arame aqui, que tá bem duro. Poderia pegar um alicate para poder tirá-lo, né? Mas eu sou teimoso, nós vamos sem alicate mesmo. Esse galho que eu mencionei com vocês, se ele tivesse crescido em cima, né? Eu poderia às vezes até aproveitá-lo para compor uma copa em cima da minha planta. Porque essas copas unilaterais, elas também podem ser mescladas, né? Conforme nós podemos ver aqui, ó, nessa outra ceriça, o que seria essa questão de mesclada? Por exemplo, essa ceriça aqui, ó. Essa ceriça, ela tem aqui essa questão unilateral, claro, são plantas totalmente diferentes, né? Mas em cima deste movimento aqui, ó, eu tenho uma copa densa, né? É uma coisa que pode ser feito também. Uma copa aqui em cima, fazemos esse fechamento ali em cima e como se fosse um primeiro galho aqui nessa questão. Eu vou eliminar esse galho aqui que eu não vou usá-lo mesmo de qualquer forma, certo? Aqui eu tenho um outro também, ó, que saiu lateral. Se esses galhos tivessem saído em cima, o que pode acontecer de sair agora, que eu fiz essas podas na minha planta aqui, se ele tivesse saído aqui, por exemplo, eu poderia daqui, né, formar uma copa na minha planta nesta altura aqui. Mas não é uma coisa que aconteceu, então eu seguirei por este caminho aqui. Começarei a fazer podas na minha ceriça, ó. Vou trazer esses raminhos dela todos. Galera, tive um probleminha aqui na gravação e eu achei que eu estava gravando e não estava, acabou que eu terminei todo o procedimento aqui e muita coisa ficou aí para falar que eu vou explicar para vocês agora. Peço desculpa por essa falha técnica. Então ficou peladinha a minha ceriça, optado por essa copa unilateral. E eu havia falado que muitas pessoas às vezes se assustam, né, quando nós deixamos as plantas assim um pouco mais peladinhas, mas na realidade quando nós pegamos uma planta e trazemos ela para perto para poder trabalhar como bonsai, a condução passa a ser diferente, né? A condução passa a ser um pouco mais atenciosa no quesito de colocar os galhos nos locais certinhos, né? Eu já tenho o meu tronco na minha planta, talvez eu vá fazer alguns uros aqui, vai ser assim um caminho um pouco longo, né? Como essa ceriça, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, essa ceriça aqui ela tem cerca de 9 anos de condução, essa ceriça aqui.
9 anos não são 9 dias. E essa aqui ela deve ter aproximadamente, acho que uns 3 anos, né, ou 4, que eu estou cultivando essa planta aqui. E eu hei de fazer uma copa bem singela nessa planta aqui, colocando ela em um vaso pequenininho. Talvez eu até coloque ela neste vasinho aqui que nós estamos vendo dessa outra ceriça, que aquela ceriça ali vai sair daquele vaso. Então eu espero que essas dicas possam ter ajudado vocês um pouco aí. Infelizmente houve esse pico no vídeo, né? Eu havia falado aí algumas coisas sobre essa questão de trazer a planta para perto, de conduzir a planta de perto, mas houve essa falha na gravação. Está pronto, vamos ver aqui essa planta mais vezes aqui no canal, ok? É difícil às vezes a gente ter uma noção exata do futuro das plantas quando fazemos essas intervenções aqui. Mas à medida que nós vamos tendo prática, né, na medida que nós vamos tendo aí experiência no cultivo do bonsai, quando fazemos esse tipo de intervenção, dentro, né, do bonsaísta já está aquele plano futuro. Beleza pura? Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Venha conhecer a Escola de Bonsai BSM, tenho certeza que vai ser um diferencial no seu aprendizado. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.